Como manter os treinos de alongamento sem deixar os músculos cansados demais ou relaxados demais para as aulas? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque o que acontece? Na verdade, quando a gente faz exercícios de alongamento, né, buscando o ganho de flexibilidade, a gente coloca a nossa musculatura numa tensão, né? Então, a gente traciona a nossa musculatura para que ela responda com... Deixa eu ver como eu posso explicar a grosso modo. Com mais flexibilidade, para que ela cresça nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Toda vez que a gente coloca a nossa musculatura numa tensão de alongamento por um determinado tempo ou tipo de exercício, a gente causa algumas alterações dentro da fibra. Então, por exemplo, o alongamento estático, tá? Que é o alongamento que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho menos arriscado, é aquele que eu me coloco numa posição, por exemplo, vou alongar tríceps. Eu me coloco aqui na posição para alongar esse músculo aqui, tá? Eu tô aqui, fico parado nessa posição por um determinado tempo. Conforme eu fico parada nessa posição por um determinado tempo, lá dentro, durante esse tempo, lá dentro das fibras, vai sendo liberado substâncias que fazem com que as fibras se comportem de maneiras diferentes. Isso faz com que o nosso corpo, quando a gente termina o alongamento, que a gente solta, ele tá meio mole, a musculatura tá meio... As pernas ficam bamba, o músculo fica arresponsivo, sim? Ele parece que não responde, principalmente contração de força. Então, por exemplo, eu fui lá, fiz um monte de alongamentos mega pesado para as pernas. E aí eu termino os alongamentos e levanto, né? Tô no chão me alongando, levanto e vou fazer minha aula de balé. Ou fiz os alongamentos e quero sair para uma corrida. A musculatura da perna não vai responder. Ela precisa, as pesquisas mostram que ela precisa de, no mínimo, 1 hora para que lá dentro das fibras essas substâncias sejam absorvidas e a fibra volte a funcionar normalmente quando o assunto é força, tá? Então, sempre que você for fazer treinos de alongamento, nunca faça treino de alongamento antes de atividade de força. Ah, eu tenho minha aula de balé às 7 horas da noite. Eu não vou fazer meu treino de alongamento às 6 da tarde. Faça o treino de alongamento depois da sua aula de balé. Porque aí você treinou força, você exigiu da sua musculatura, e aí você entra com o treino de alongamento, vai até ser uma compensação para o seu corpo, para a sua musculatura, pela força que você fez, esses alongamentos. Ok? Então, assim, como manter os treinos de alongamento sem deixar o músculo cansado? Ou relaxados demais para as aulas? É só inverter. Inverte. A gente não treina alongamento antes de exercício de força, por conta disso que eu acabei de explicar. Show de bola? Cíntia, Ju? E quando, só aproveitando para complementar, se for alongamento leve, poderia fazer. Tem uma dúvida comum também, né? Então, se for um alongamento de baixa intensidade, você até pode fazer. Só que quando você sustenta lá o alongamento por 1 minuto, por exemplo, então eu ficar 1 minuto nessa posição aqui, a minha musculatura ela vai ter uma queda no desempenho de força. Mesmo que seja um alongamento tranquilinho, mas pelo tempo ser longo, tem uma queda. Então, eu quero fazer um alongamento antes da minha aula como forma de aquecimento. Isso a gente faz muito. Só que existem tipos de alongamento. E aí, o tipo de alongamento mais ideal para a gente fazer pré-aula são alongamentos de baixíssima intensidade. Eu posso fazer o estático? Posso fazer o estático. Só que ali 20 segundos, 30 segundos no máximo. Se eu aumento esse tempo, seguro 40 segundos, 1 minuto na posição, eu tenho essa perda da potência de força daquela musculatura.